o melhor amparo para enfrentar as dificuldades. É algo que nos une. Lutas, dificuldades, todos nós temos, dependente da área, dependente da intensidade, mas todos nós compartilhamos momentos de dores, momentos que nós estamos sensíveis, onde estamos sofrendo perseguições de algum âmbito ou passando por alguma dificuldade em nossas vidas. E em vários aspectos nós podemos falar sobre isso. Mas uma outra coisa que também é muito comum é que quando nós estamos passando por dificuldade, nós procuramos amparo. Procuramos uma pessoa, procuramos alguém que já demonstrou interesse por nós, carinho, já fez algo por nós e nós sabemos que nós podemos confiar nessa pessoa para muitas vezes só chorar, muitas vezes para desabafar, sentir que com essa pessoa nós podemos ser vulneráveis, porque nós sabemos que ela está ali para nos ajudar. E muitas vezes nós temos uma pessoa assim. Talvez os irmãos possam estar passando por algum motivo, alguma dificuldade nesse momento das suas vidas. Nós estávamos compartilhando agora há pouco nos avisos. Tivemos um momento trágico pela morte do pastor Manuel de Mello, uma maneira muito repentina, um acidente. E agora a família está passando por um momento de dificuldade, o luto pela separação. Eles estão alegres, pois sabem que o pastor está lá no céu. Mas esse período agora de adaptação, o período agora para eles entenderem que a vida terá que ser diferente, é um momento de luta. Talvez os irmãos estão passando por causa de um outro ente familiar, causa de doença. Nós estamos acompanhando, alguns dos nossos irmãos compartilham dificuldades de luta na área da saúde. Se os irmãos já tiveram a oportunidade, ou ainda não, de conversar com um dos nossos jovens, pergunte para ele sobre o testemunho de uma jovem que está passando por um momento de dificuldade em sua vida na área da saúde. Temos muitos exemplos de dificuldades e luta que nós possamos passar. Mas a minha grande questão é, para quem você está procurando amparo? Quem é a primeira pessoa que vem à sua mente quando fala, eu estou com dificuldade, estou com problemas? Preciso ligar para essa pessoa. Irmãos, infelizmente isso pode acontecer em nossas vidas. Você ter uma pessoa tão boa na sua vida que você lembra dela imediatamente. Mas infelizmente esquecemos de buscar a Deus. Deus é o único que pode ser um amparo perfeito para as nossas vidas quando estamos passando alguma dificuldade. Ele é perfeito nessa questão, ele é perfeito em tudo. E ele pode dar o amparo perfeito para nos ajudar a superar a qualquer uma dessas dificuldades. Mas se hoje nós estamos com alguma dificuldade de buscar a Deus imediato, eu gostaria de mostrar 3 razões que nos dão a entender que precisamos correr para Deus e refletir o que Ele fez por nós. Em momentos de dificuldade, nós sempre vamos procurar alguém que confiamos, que amamos, que fez algo por nós. Então, eu convido essa noite que nós corramos para Deus. Lembrar do que Ele fez por nós. Em primeiro lugar, eu quero mostrar que Deus nos deu uma nova vida. O segundo motivo para buscarmos a Deus nas lutas é porque Deus nos deu a sua misericórdia. E por último, Deus nos deu a sua graça. Temos motivos de sobra para buscarmos a Deus. Precisamos correr para Deus e refletir o que Ele fez por nós. Em primeiro lugar, porque Deus nos deu
uma nova vida. Vamos estar lendo os 3 primeiros versículos do nosso texto. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Que diz assim, a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus nos deu uma nova vida. Uma vida de liberdade da influência do mundo. Irmãos, observe que o texto fala aqui no começo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, o mundo, normalmente quando nós falamos sobre a influência do mundo, falamos sobre o controle, a influência que o mundo exerce na vida das pessoas, nós muitas vezes estamos falando sobre as próprias pessoas. Pessoas que estão no controle do mundo e que querem se manter nele. Pessoas pecaminosas, pessoas que são pecadoras e que vivem somente para si. E por isso eles vão fazer de tudo para controlar a todos o máximo possível, para simplesmente terem benefícios próprios. E essa nova vida que Deus nos dá é livre dessa influência no mundo. As pessoas não terão mais controle sobre nós. Seremos livres das consequências dos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos vulneráveis a influências. Somos vulneráveis à aceitação e o reconhecimento. E o que eu quero dizer como nós somos vulneráveis? Talvez os irmãos aqui, você que está aqui essa noite, não se importa em ser aceito pelo mundo. Eu não quero ser aceito, eu não vou fazer nada para que as pessoas me elogiem, eu não quero fazer nada, eu não me importo com o mundo. Tudo bem, isso pode acontecer, mas você ainda é vulnerável, pois estamos nesse mundo, e vamos lembrar que as pessoas que controlam esse mundo não querem perder esse poder. Então eles vão utilizar do seu poder, das suas influências, para nos manipular, ou até manipular outras pessoas que estão perto de nós e que nós dependemos, muitas vezes, da aprovação e do reconhecimento dessas pessoas. Vou dar um exemplo do nosso trabalho. Se você está em uma empresa, em uma firma, você precisa ser reconhecer seu trabalho pelo seu chefe, para que você mantenha ele, para que você seja remunerado, talvez receba um aumento, promoções. Você precisa ser reconhecido por ele. O seu trabalho tem que estar em evidência. E o que pode acontecer por causa disso? Esse chefe que tem poder e que não quer perder sua autoridade, pode começar a nos manipular, pode começar a influenciar outras pessoas à nossa volta para minimizar, para nos desprezar. E todas as vezes que nós fazemos algo de bom, ele consegue, com a sua influência e poder, nos rebaixar. Então nós somos vulneráveis a esse tipo de influência, mesmo não querendo fazer algo errado, mas somos vulneráveis a ele, porque o mundo, esse sistema, está estipulado e não vai mudar. As pessoas sempre vão querer ganhar. Um outro aspecto nós podemos colocar é na questão dos estudos, faculdade, escola. Um grupo de pessoas escolhem como deve ser
nossa forma de falar, de agir, como devemos fazer nossas atividades. E se por algum caso somos um pouco fora dessa curva, começamos a sofrer dificuldades, somos afastados quando precisamos fazer alguns tipos de trabalhos, precisamos fazer algumas tarefas, somos os últimos a serem escolhidos, sofremos preconceito. Então nós somos vulneráveis. O sistema do mundo faz questão disso, para que sempre tenham o controle. Pois nós, novamente, nosso lado pecaminoso, não quer sair perdendo. Então o que vamos acabar fazendo? Aceitando as pressões. Olha, meu chefe, ele não é uma boa pessoa, mas para agradá-lo e manter o meu trabalho, eu vou lidando, vou fazendo as coisas. Então somos vulneráveis. Mas observe, irmãos, que quando Deus nos dá uma nova vida, Ele nos ajuda a nos libertar dessa influência. Porque o mundo acredita, as pessoas acreditam que estão no controle, que elas têm o poder. Mas Deus está falando, olha, elas acham que estão no topo. Mas na verdade, quem manda em todas as coisas sou eu. Eu que tenho o controle de tudo e de todos. Então você não precisa temer essas pessoas. Você não precisa ter medo das consequências de não querer agradar alguém. Apenas siga a minha vontade, siga os meus ensinamentos, faça o que é certo, que eu cuidarei de você. Então, irmãos, nós somos livres dessas influências. Temos que tomar um cuidado de não cair no perigo de esquecermos dessa influência, do poder que as pessoas têm de manipulação. E é um perigo muito grande. E nós podemos esquecer desse perigo de 3 maneiras. A primeira é que você já está tão envolvido nesse sistema que nem percebe. Você já está fazendo parte dessa engrenagem e nem percebe que você está sendo manipulado. Mas quer dar um exemplo? Hoje em dia é muito comum cancelamentos na internet. Pessoas que falam alguma coisa fora da curva de uma bolha e essa pessoa começa a ser completamente perseguida pela sua opinião. Às vezes a opinião dela nem é errada, mas porque falou o contrário de um grupo, ela começa a ser perseguida, cancelada. Ela começa a perder, se é uma pessoa que tem contratos, uma pessoa que trabalha com esse meio, perde contratos, patrocinadores, por causa da pressão de um grupo para que ela se dobre a ele. Então existe isso sim. E muitas vezes nós não percebemos que já estamos ali envolvidos. Um segundo caso que pode acontecer que nós nem percebemos essa influência, eu me coloco nele. É que nós não sofremos essa influência com muita força antes da salvação. Eu coloco que é o meu caso, pois eu nasci num lar cristão. Deus me abençoou de poder crescer na igreja. Isso me protegeu de muitas coisas, de muitas influências, de muitas situações. Mas há um perigo. Pois, se eu esqueço que o mundo tem essa influência, esse poder de manipulação, eu posso me tornar uma presa fácil, porque eu vou muito afobado, eu vou muito inocente. E acredito que todas as pessoas querem o bem. Podemos acreditar em discursos bonitos e aí começar a ser manipulados. Então nós não podemos esquecer que o mundo sempre vai procurar a vantagem para ele. Mas há uma terceira forma também de esquecermos disso. É que nós já somos crentes de longa data. Eu já estou há muito tempo na caminhada cristã e eu já entendi as coisas. Eu já sou experiente, eu já entendo quando as pessoas estão tentando manipular, eu já vejo as armadilhas de Satanás, então isso não me afeta mais. Que bênção. Mas nós também temos que tomar cuidado.
Porque esse orgulho bom, essa autoconfiança pode também ser uma armadilha. Pois podemos pensar, essa influência aí eu não caio. Nessa armadilha eu não caio. E quando percebemos, caímos. E o tombo é grande por causa da vergonha. Então nós temos que tomar cuidado. Nunca podemos negligenciar que o mundo trabalha para si próprio, não em benefício dos outros. Uma vida, Deus nos proporciona uma vida sem a escravidão dos desejos da carne. Os versículos que nós lemos, no versículo 3, fala: em os quais também todos nós andávamos outrora, segundo inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, se existe uma coisa que traz escravidão ao homem, são os nossos desejos. E nós podemos ser escravos dos desejos da nossa carne. As pessoas sem Deus são muito vulneráveis a isso. E nós, como crentes, também temos que tomar esse cuidado com os desejos da carne. E que desejos são esses? O que normalmente nós pensamos em primeiro lugar é na área sexual. Os desejos sexuais, que são uma armadilha. Mas também há desejos na área de bebidas, drogas, jogos, sentimentos, amor, tristeza. Todos esses sentimentos e pensamentos podem nos escravizar. E se nós não tomarmos cuidado, somos controlados por ele. E com certeza teremos as nossas vidas destruídas por isso. É assim que o mundo vive. Pessoas completamente perdidas por causa desses desejos. Todos nós conhecemos alguém ou conhecemos histórias de pessoas que são escravas desses desejos. Eu posso lembrar nessa questão, quando nós falamos de área sexual. Irmãos, sempre está saindo por aí a notícia de jogadores de futebol, atores famosos, pessoas que teoricamente têm tudo, têm dinheiro, têm fama, mas são pegos numa traição, são acusados, julgados e condenados por agressão, mas eles têm tudo. E conseguem colocar as suas carreiras no buraco porque não controlam os desejos sexuais. Nós podemos ver em histórias de pessoas que destruíram suas vidas por causa de sentimentos. Quantas histórias de pessoas, por dizer que estavam apaixonadas, que amavam alguém, tiveram suas vidas jogadas no lixo, pois a pessoa que ela dizia amar só levava para o buraco. Muitas e muitas histórias nós temos disso. Mas graças ao nosso Deus, nós somos livres desses desejos. Somos livres das condenações desses pecados. Deus nos liberta deles. Deus nos ajuda a termos forças para resistir a eles. Irmãos, todas essas dificuldades foram superadas por Deus. E Ele nos tirou desse caminho de perdição e de dependência. E é por isso que nós entendemos que Deus é a melhor pessoa que nós devemos buscar em momentos de dificuldade, pois Ele já nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma vida de liberdade, uma vida que nós podemos aproveitar ao seu lado. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você já conhece a Deus, já aceitou a Cristo como seu Salvador, lembre de tudo que Deus já te fez. Lembre que Ele já te deu uma vida nova, uma vida de liberdade. E se você não conhece ainda Deus como seu Salvador, venha experimentar essa nova vida. Uma vida que somente Deus pode
oferecer. Precisamos correr para Deus e refletir o que Ele faz por nós. Deus nos deu a sua misericórdia. Vamos estar lendo os versículos de 4 a 7. Versículos de 4 a 7 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela sua graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus nos deu a sua misericórdia. A misericórdia que tem como base o amor. A misericórdia de Deus tem como base o seu amor. Irmãos, novamente nós temos que lembrar, o mundo não possui misericórdia verdadeira. Misericórdia pura e simples. Quando alguém faz algo para uma pessoa, para um grupo, sem ter um interesse por trás. Não existe no mundo pessoas, organizações que fazem uma bondade sem querer algo em troca. Somente o nosso Deus faz isso. E Ele faz isso porque nós não temos nada a oferecer a Ele. O que Deus poderia ganhar em estar nos ajudando? O que eu posso oferecer para Deus? O que nós podemos ofertar, ou até mesmo, uma palavra mais pesada, o que eu posso barganhar com Deus? Eu não tenho nada a barganhar. E mesmo assim, Deus decidiu nos amar. Deus olhou para cada um de nós e disse: eu te amo. E eu vou te ajudar. Eu vou ajudar. Eu quero te salvar. Não porque você merece, mas porque eu escolhi te amar. Essa é uma escolha minha. E nada vai mudar isso. Irmãos, novamente, o mundo não irá fazer nada por nós. O mundo não irá mover um dedo para ajudar alguém sem ganhar algo. Um grande exemplo disso que nós podemos ver, recentemente está acontecendo muitas revoluções ou golpes de Estado lá no continente africano. Está sendo notícia e interessante que pensar que isso, infelizmente, é algo rotineiro, já é histórico em muitos desses países. Uma pessoa se levanta, não concorda com o governador, derruba, ele começa a reinar, passa um tempo, outra pessoa vem e derruba. E infelizmente isso é histórico em muitos desses países. E em muitos desses países era uma ditadura horrível, cruel, matava pessoas inocentes, pessoas que não concordavam com eles, eram mortas, castigos, prisões e vários crimes horríveis para o mundo. Mas antigamente ninguém questionava. Porque agora muitos países, Europa, se levantaram contra isso. Falando que isso é algo errado, é um crime contra a humanidade. Porque todos os golpes anteriores tinham um acordo. Olha, eu vou matar muitas pessoas sim, eu vou prender muita gente, eu vou ser cruel, eu quero só o meu bem, e eu não quero que você se intrometa. Para isso, eu vou vender para vocês as riquezas do meu país praticamente de graça. Então você toma aqui aquilo que você quer e ó, caladinho. Temos um acordo? O mundo fez assim, irmãos. Você acha que essas organizações fazem algo
existem aí, estão transformando o mundo em um lugar melhor? Eles só intervêm, eles só fazem algo quando tem vantagens para eles. Esses países que se dizem os mocinhos estão procurando as suas necessidades, estão procurando seus benefícios. Enquanto eles podem estar lucrando com a desgraça dos outros, eles vão aproveitar. Mas quando levanta alguém que vai fazer as mesmas coisas ruins que todos os outros, mas agora não vão mais vender ou entregar de bandeja as riquezas, aí eles falam que a coisa já foi longe demais. Olha só como que é. E eles sempre se levantam com a bandeira da paz. Hipócritas. Só buscam seus interesses. E é muitas vezes nessas pessoas que nós depositamos a nossa fé. Pessoas assim que têm outros interesses por trás. Mas são pessoas que muitos admiram, muitos seguem por acharem que são alguém de bem. Pobre deles. Não sabe que a única pessoa que faz o bem de verdade, que tem misericórdia, é aquele que sempre é o rejeitado. Deus, aquele que é sempre rejeitado pelas pessoas, é o único que oferece a verdadeira misericórdia sem querer nada em troca. Somente Deus pode nos dar a verdadeira misericórdia. Deus não tem interesse no que nós podemos fazer para Ele. Na questão de conseguir algo, de barganhar a sua misericórdia. Deus faz tudo porque te ama. Deus nos ama. E é por isso que Ele tem misericórdia de nós. A misericórdia de Deus nos uniu a Cristo em seus planos. Observe que os versículos vão demonstrar que, juntamente com Cristo, somos ressuscitados, para que num dia vindouro possamos ver a grandeza da sua graça. Ou seja, Deus não somente nos ama e nos deu uma misericórdia para nos livrar do poder desse mundo, mas Ele também faz planos para nós. O amor de Deus, a misericórdia de Deus não é algo pontual em nossa vida. Deus não simplesmente, olha, vou demonstrar amor por vocês uma vez. Depois disso, tchau. Cuida da sua vida. Tá tudo certo. Não. Deus, Ele nos prova o seu amor através de Cristo. E depois disso, Ele continua ao nosso lado. Ele continua ao nosso lado em todos os momentos. O texto nos mostra que Deus, Ele fez planos para nós. Juntamente, versículo 6, juntamente com Ele. Observe, junto com Jesus. Fomos ressuscitados. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos ama tanto que quer que nós façamos parte dos seus planos. Quer que nós façamos parte de sua família. Em Cristo, seu unigênito. Seu único filho. Deus entregou o seu filho para que nós possamos ter uma vida. Então Ele deseja que nós estejamos junto com Ele. Eu quero o seu bem, eu vou te ajudar e vou estar sempre ao seu lado, te apoiando, incentivando e cuidando de você. Mas saiba que tudo isso através de Cristo. Não podemos buscar o apoio de Deus, não podemos buscar o amparo de Deus fora de Jesus. Jesus é o único que pode nos ajudar, Ele é o único caminho, Ele é a única chave para termos essa tão grandiosa misericórdia. O texto é muito claro e ele sempre relembra e fala: somos juntos em Cristo. Colocamos lugares celestes com Cristo para estarmos ao lado de Cristo. É através de Jesus que obtivemos
as misericórdias de Deus, o seu sacrifício, o seu amor, o seu sangue derramado na cruz. Deus não fez apenas um ato de bondade e sumiu. Deus tem uma misericórdia completa, de amor, uma misericórdia que não busca interesse próprio. Deus teve misericórdia e nos uniu a Cristo para todo sempre. Deus nos uniu a Cristo para que nós possamos um dia ver o quão grande Ele é. E eu fico pensando, quando estamos com momentos de luta, passando alguma necessidade aqui, por que muitas vezes não lembramos dessa pessoa que nos deu tão grande misericórdia? Buscamos o amparo de outras pessoas, de outras coisas, e esquecemos do tão grande amor do nosso Deus. É muito fácil nós colocarmos uma pessoa em alta consideração em nossa vida, porque nos ajudou em um momento específico, nos ajudou, foi aquela pessoa que deu a virada de chave na minha vida. Mas o que eu acho interessante, que normalmente essa pessoa só fez essa coisa por nós. Raramente nós temos uma pessoa que fez muitas coisas, mas é sempre, eu lembro aquela pessoa que ela fez isso aquela vez por mim. E aquilo já é o suficiente para termos ela em mais alta consideração. Mas quando falamos de Deus, nada é o suficiente. Deus sempre precisa fazer mais e mais e mais e mais, e ainda assim, esquecemos dele. Deus já fez tudo que nós precisávamos. Ele deu o seu amor, Ele deu a sua misericórdia. Então, se nós estivermos passando por luta, se você estiver passando por luta, existe alguém que te ama e não quer nada em troca para oferecer a sua ajuda e o seu amor. E esse é o nosso Deus. Somente Ele pode fazer isso. Ele quer nos receber de braços abertos. Somente precisamos buscá-lo. Precisamos correr para Deus e refletir o que Ele fez por nós. E o último, porque Deus nos deu a sua graça. Vamos estar lendo os versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça de Deus nos concede salvação e paz. Observe, eu acho muito maravilhoso, irmãos, que a salvação que Deus nos oferece, a salvação que nós temos, se origina completamente em Deus. Desde o seu planejar até a sua execução, tudo vem de Deus. Observe que no versículo fala, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Ou seja, Deus ele se apresenta para nós, falando, olha, eu sou aquele que pode mudar a sua vida. Sou eu que posso te dar esperança, que posso te dar fé. Sou eu. É um dom que Deus nos dá. O privilégio dele se revelar a nós, falando, eu sou aquele que você necessita. Não adianta você colocar a sua confiança em outras coisas. Somente eu posso te dar a esperança. Deus se chegou a nós, se revelou a nós, para que pudéssemos entender que só nele é possível obter a verdadeira fé salvadora. É a mesma coisa, irmãos, que nós podemos ilustrar se nós estivéssemos passando por um momento de saúde, uma doença. E uma doença incurável. E vamos procurar remédios, tratamentos para resolver. Mesmo sabendo que essa doença não tem cura.
Nós não vamos querer ficar parados. E de repente chega uma pessoa e nos dá uma amostra de um remédio que ele acabou de inventar. E naquele exato momento conseguimos ver, através daquele remédio, que estamos sendo curados. Aonde vamos colocar a nossa esperança? Naquela pessoa que nos deu esse remédio. Ninguém mais pode nos curar. E de repente eu vejo alguém com um remédio que está curando outras pessoas com a mesma doença que eu. Eu não vou confiar nela? Eu não vou depositar a minha esperança nela? Claro que vamos. Bem, deveria ser assim. Mas infelizmente não é o que o mundo faz. O mundo vê o poder de Deus, o mundo vê o agir de Deus. Mas mesmo assim, não querem aceitá-lo. Viram as costas para Deus. Mesmo Deus demonstrando o seu amor, demonstrando a sua graça, o mundo não o quer. Por isso mesmo é que Deus se revela. É por isso que mesmo Deus, o próprio Deus, se mostrou a nós, se revelou a nós, para nos darmos essa chance. Porque se fosse por nós mesmos, nós não buscaríamos a Deus. Mesmo sabendo que Ele é a única solução. Por isso somos gratos a Deus, porque é Ele que nos dá a fé. É Ele que nos dá a salvação. E o que é mais maravilhoso, continuando no versículos, que fala, não, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não conseguimos comprar a fé, não conseguimos comprar a salvação, não conseguimos obter a nossa salvação por méritos. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque imagine, vamos usar novamente o exemplo do remédio. Imagine que chega um doutor, você está doente, e ele fala, olha, esse aqui é o remédio que cura a sua doença. Só que esse aqui eu não posso te dar. Mas eu tenho um laboratório com todo o equipamento, com todos os elementos necessários para a criação do remédio. Pode fazer o remédio. Opa, pronto. Tem o equipamento, tem a sala, tudo. Só que tem um problema. Eu não sei a fórmula do remédio. Eu não sei preparar. Eu não sei a quantidade, eu não sei o tempo que leva. Eu não sei a dosagem. Como que eu vou fazer o remédio? Tentativa e erro. Só que tem um problema. Nós só temos uma vida. E quando os irmãos sabem que remédio é algo perigoso, pois um elemento, um remédio que pode ajudar em certa coisa, em uma certa doença, em uma dosagem um pouquinho maior, o que causa? Morte. E é exatamente assim, irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que pode merecer a fé, merecer a salvação. Trabalham. Falam, olha, você não sabe como alcançar. Você pode achar que tem tudo à sua disposição, mas você nunca irá conseguir. E mesmo que você fique tivesse várias oportunidades de tentativa e erro, uma hora essas tentativas iriam causar a sua morte. E vez após vez isso iria acontecer. Nós nunca iríamos descobrir a fórmula daquele remédio. Somente Deus sabe. Somente Deus é capaz de dar a solução. Ele é o médico dos médicos. Foi Ele que providenciou a cura definitiva para os nossos problemas. Foi só Deus que colocou Cristo nesse mundo para resolver todos os nossos problemas. Somente Ele. Não vamos conseguir imitar, não vamos conseguir nem chegar perto. Novamente, não é algo tão simples assim. Você pode tentar, mas nunca irá conseguir. A graça de Deus nos concede um caminho para seguir. Observe que nos versículo 10 fala:
somos feituras dele, criados em Cristo. Novamente, olha como é maravilhoso. A Bíblia toda falando, olha, isso, a salvação, tudo é através, em Cristo. E ele fala, somos feituras deles para as boas obras. Mas espera aí, há um versículo atrás não é obras. E agora somos criados para obras. Então eu tenho que fazer alguma coisa por merecer. Não é isso. Novamente, para merecer a salvação, você nunca vai conseguir fazer. Eu nunca vou conseguir fazer. Mas depois de receber de graça o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, e agora você já tem uma nova vida, você não consegue, você não pode mais viver como antigamente. Agora você tem uma nova oportunidade de andar, de viver. Você tem agora um novo caminho para seguir. E é pensando nisso, no plano que Deus fez para a sua vida. Eu quero que você tenha uma nova vida, um novo rumo, um caminho diferente para caminhar. E foi para isso que eu te salvei. Para te dar esse privilégio de ter um propósito. Irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem, mas o poder que o propósito de vida tem nas pessoas. O irmão já conheceu alguém sem propósito de vida? Alguém completamente desanimado, acabado, derrotado? A pessoa fala, olha, eu não tenho motivo para viver. Nada para mim é suficiente para manter a minha vida. Por quê? O propósito que muitas vezes ele tinha era falho, era pequeno. Tem pessoas que falam, eu vivo pela minha família. E se a família acaba? Eu vivo para os meus filhos crescem e vão embora de casa. Eu vivo para o meu trabalho, ele é demitido. Eu vou continuar falando só de desgraça, tá? E vai continuar. A gente não consegue, não existe propósitos que o homem possa estabelecer que são duradouros. Mas Deus, ele consegue oferecer um propósito para as nossas vidas que é eterno. Ele consegue preencher esse vazio no nosso coração. Fala, olha, eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito para a sua vida que só você pode realizar. E eu confio em você para fazê-lo. Isso vai nos motivar, isso vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa mente. Pois agora, aquele que nos salvou, confia em nós e deseja nos usar. Ele tem um plano, o versículo fala, que os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Ou seja, Deus já tinha um plano para a sua vida. E Ele quer que você ande nele. É isso que o nosso Deus faz. Ele quer te dar um propósito que mais ninguém pode. Que vai preencher o vazio do seu coração. E a minha grande pergunta final: por que nós não buscamos esse Deus? Por que quando estamos passando por lutas, fugimos, procuramos auxílio de pessoas, vícios, coisas que não vão suprir as nossas necessidades? Por que nós não queremos nos humilhar perante esse Deus que já fez tanto por nós? Quando nós passarmos por momentos de dificuldade nas nossas vidas, a primeira pessoa que nós temos que lembrar é do nosso Salvador. Pois Ele já fez tudo por nós. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu a sua misericórdia. Ele nos deu a sua graça. O que mais Deus precisa fazer para ser o primeiro em sua vida? Nós buscamos amparo. Nós buscamos auxílio. Que nós possamos lembrar que temos um Deus que nos deu o seu Filho para ser o caminho a trilharmos. Se você está passando por dificuldade, lembre-se disso. Lembre que Deus já fez tudo por você. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia.
Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez por nós. Agradeço porque nunca mereceríamos isso. Eu não mereço. Mas o Senhor me ama. E o Senhor me ama porque o Senhor escolheu. Obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça, sua misericórdia. E nos ajude a sempre colocar os nossos olhos em Ti. Nos ajude a colocar a nossa vida voltada para Te agradar. O Senhor nos deu uma nova vida para viver para o Senhor. Que nós possamos lembrar de tudo que o Senhor já fez. É isso que eu te peço, Deus. E que se essa noite alguém aqui está passando por alguma dificuldade, está passando por uma luta em sua vida, por favor, Senhor, visite o coração dessa pessoa. Que ela possa experimentar o que só o Senhor pode oferecer, um propósito de vida verdadeiro, um amor genuíno, uma misericórdia sem interesse, uma nova vida. Só o Senhor pode fazer isso por ela. Se há alguém aqui essa noite assim, toque em seu coração. É isso que te peço e agradeço, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu ainda estendo esse convite. Deus fez tudo por nós. Mas se você ainda não entendeu isso, o que Deus fez, fale com Deus. Venha conversar conosco. Teremos a maior alegria do mundo em explicar o quão grande o nosso Deus é e o motivo que nós o louvamos e o adoramos. Muito obrigado, pastor Júnior. Louvado seja o Senhor nosso Deus, como temos ouvido da sua palavra, Ele é o único que pode nos amparar verdadeiramente, que na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia sobre nós, possamos encontrar o consolo que tanto precisamos e a direção para o nosso viver. Continue acompanhando as atividades da nossa igreja para a sua edificação, para que você esteja mais próximo do Senhor a cada dia, junto com outros homens e mulheres que também buscam e amam a Deus. Que Deus os abençoe a todos, uma ótima semana.